ver filmes que você não gosta pode mudar a sua vida. Para quantos filmes você já deu uma segunda chance? Qual que é a última obra que você lembra de ter achado horrível e jurou ser uma das piores coisas que já viu em toda a sua vida? Me responde isso, fala pra você mesmo aí mentalmente antes de continuar, porque você vai usar esse filme como base durante todo esse tempo que você estiver me escutando. É quase que uma experiência, eu faço a minha aqui e você faz a sua aí. Eu passei bastante tempo da minha vida odiando as coisas, foi muito tempo procurando o que reclamar, mas foi na época do Não Faz Sentido, PC Siqueira, então fazia bem mais sentido odiar tudo, falar que tudo era ruim, que tudo era chato. Hoje isso, pra mim, não tem lógica. Não é que eu não critique nada, mas eu gasto meu tempo vendo tudo que me divertiu, tudo que eu acho interessante, ao invés de pensar nas coisas ruins, as coisas que não deram tão certo assim em algum filme. Faz bastante tempo que eu não vejo nenhum filme que eu não consiga tirar nada de bom dele. Já tá aí com o seu filme mais odiado da vida na sua mente? Se tiver, vamos começar. O meu é Crepúsculo. Como eu disse, faz tempo que eu decidi parar de não gostar das coisas como um todo. Na época tava na moda falar mal do Edward, da Bella e de tudo que envolve as mitologias do filme. É importante entender o motivo de ser odiado além de uma onda popular. Vai pensando por que seu filme era ruim enquanto eu explico aqui por que o meu filme era ruim. Crepúsculo não é exatamente ruim, mas ele é tosco. Tem conceitos inovadores para mitologias já conhecidas, mas é uma quebra de expectativa tão grande que quando a gente compara com aquilo que a gente já conhecia, causa um espanto, um estranhamento, justamente por ter tirado uma boa parte da questão da brutalidade das criaturas e por ter humanizado elas ao máximo. Vamos então para a próxima pergunta. Seu filme é importante em algum aspecto? Ele trouxe algo novo, algum novo conceito que outro filme vai poder usar tranquilamente sem ter medo de errar no futuro? Seja um novo ângulo de câmera, algum roteiro mais diferente? Crepúsculo conseguiu fazer isso. Ele recebeu chumbo grosso de frente, mas foi de extrema importância para mostrar que tem como trabalhar com vampiros e lobisomens de uma maneira não tão brutal, mas respeitando alguns conceitos primordiais das criaturas. Talvez isso é o que tenha aberto portas para séries como Teen Wolf e The Vampire Diaries fazerem sucesso. Será que sem Crepúsculo elas dariam certo? Novos conceitos são de extrema importância no cinema, mesmo que pareça estúpido quando usados pela primeira vez. Antes da próxima pergunta, enquanto você lembra aí das coisas do seu filme que você escolheu, eu queria explicar a ideia dos vampiros brilharem ao invés de queimarem no sol. A ideia da escritora não era que as pessoas tivessem medo dos vampiros ao olhar para eles, e sim o oposto disso. Brilha para tratar da beleza deles e torná-los de certa forma atraentes para os humanos. O conceito de beleza inalcançável. É isso que é trabalhado ali, como se os vampiros fossem os seres mais belos de todo mundo, de todo o universo, melhor dizendo. Lembra disso da próxima vez que alguém zoar esse fato. É meio bobo, mas faz algum sentido. Uma outra coisa que tende a ser um ponto de extremamente negativo é a falta de verossimilhança dentro do próprio universo. O filme que você escolheu faz isso, ele faz acontecer algumas coisas que não se encaixam ali naquele mundo apenas pra fazer a trama continuar rodando, o roteiro funcionando e algumas coisas acontecendo. Crepúsculo não faz exatamente isso, mas meio que sim. Toda a parte dos poderes que é mostrado melhor apenas em Amanhecer parte 2, eu acho que no parte 1 tem apenas um pouquinho, mas no parte 2 é que as coisas se intensificam. É bem questionável e não combina com o universo do filme. Fica meio fora de lugar, sabe? Como se os X-Men tivessem invadido a casa dos Cullen. Claro que isso tem um alívio, já que desde o primeiro filme foi muito bem estabelecido que vampiros tinham poderes. Ou até mesmo a menina lá dos Vultures, que tinha aquelas habilidades bizarras de causar dor nos outros. Mas a gente não tinha noção de que poderes eram de verdade e nem como aquilo funcionava. É uma das poucas partes do filme que não tem muito como defender mesmo. E como não poderia ser diferente, o final fica pro final. Como que foi que seu filme acabou? O final é surpreendente? Faz sentido? Ou até indica continuações? Pois é, o de Crepúsculo não. O fim de Crepúsculo é inovador, brilhante de certa forma, muito interessante, extremamente bem feito e bem dirigido, mas é péssimo. Quem já viu Amanhecer parte 2 sabe que o final não passou de uma visão da Alice, que ela mostrou para os Vultures que a vitória dos Cullen era uma possibilidade no meio daquela luta. Como ela já disse em filmes anteriores, ela vê as opções de futuro, apenas possibilidades. Então o clã rival tinha chance de ganhar, já que o futuro é sempre incerto. Mas tudo bem, não vou ficar questionando esse ponto, mas segue sendo bem frustrante mostrar uma luta incrível, cheia de gente indo pro céu vampiro, cheia de lobisomens e lobis mulheres lutando bravamente contra os Vultures. É uma briga linda. A direção das batalhas de Crepúsculo é muito boa, de verdade. Mesmo com algumas edições zoadas durante todos os filmes, como alguns zooms aleatórios que eles adoram dar, as lutas são muito bem feitas, as interações das criaturas fica muito real. Ok, os vampiros correndo às vezes parece um pouco estranho, mas a relação deles com o cenário fica muito bem feita. Se o final do seu filme for interessante, mesmo que o resto seja meio decepcionante, já conta como um ponto positivo. Pois muitas vezes a gente acaba estragando a experiência de um filme todo por causa do final ruim.
ou o final talvez meio decepcionante. Porém, entretanto, otherwise, o final pode ser bacana e o resto do filme não estar à altura. Eu curti o final de Alita e alguns conceitos que foram trabalhados no filme, mas eu acho o roteiro muito mal montado e algumas ideias muito bobas. O filme vale o ingresso só pela competição do esporte lá de patins e bolas gigantes, se não me engano. Podia ser um filme inteiro só disso, mas aí ia ficar lembrando um pouco aquele filme do Speed Racer que teve em 2009 que foi bem ruinzinho. Então esquece essa ideia. E o que a gente aprendeu aqui no dia de hoje? Absolutamente nada. Porém, vale a pena pensar em dar uma segunda chance para os filmes que você já viu há alguns anos e achou péssimo. Talvez você só não tenha gostado na hora e hoje você consiga ver e entender alguns conceitos que são trabalhados neles. Você consegue aproveitar alguma coisa de qualquer e todo filme que você veja. Veja filmes novamente, mas chama alguém para ver junto, que aí você consegue ir discutindo os acontecimentos do filme enquanto ele passa. Torna tudo muito mais leve, divertido e mais interessante. Faz você se sentir dentro daquele universo, daqueles conceitos, porque às vezes a pessoa tem uma visão que você não teve quando você viu. Foi assim que eu me senti com Crepúsculo e toda a mitologia que tem na saga. É uma das partes que parece mais interessante, principalmente porque foi mostrado que países diferentes têm informações diferentes sobre as criaturas, assim como o fato do Edward ter vindo pro Brasil para buscar algumas informações que ele queria sobre as crianças imortais e filhos de vampiros. É uma mitologia que dá para trabalhar muito mais e melhorar cada vez mais. Lobisomens diferentes em cada parte do mundo e vampiros que vivem de formas diferentes. Seria bom uma espécie de enciclopédia sobre tudo isso, para que o leitor se envolvesse mais no universo de Crepúsculo. Com isso seria possível reformular de fato os conceitos que a gente já tem, e expandir mais o universo da ideia de vampiro como um todo, e até mesmo a de lobisomem, que é muito menor. É difícil, mas não é impossível. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui escutando essa minha voz aqui suave. Mas por hoje é só, eu só queria falar realmente pra vocês darem uma chance pra filmes que vocês não gostaram. Seja pra rir, seja pra zoar, seja pra dar uma nova chance pra entender o filme melhor. Porque às vezes você vai mudar de opinião sim, e vale muito a pena. Então faz isso que eu falei e não se esquece de seguir nossas redes sociais do Estação Nerd. Tem todo lugar que você puder imaginar, tem Spotify, tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem tudo. Segue a gente lá, foi muito bom ver vocês hoje aqui. Eu vou indo nessa, patinhos, até a próxima, valeu, falou e fui!